Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro. A igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. É uma festa muito bonita, coligada também com a memória de amanhã, Nossa Senhora das Dores. As dores de Maria, sobretudo por causa das incompreensões, dos sofrimentos e da morte redentora de Cristo na cruz. As dores de Maria se associam plenamente a esta festa de hoje, exaltação da Santa Cruz. O texto do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de João capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a festa de hoje recorda um elemento central da nossa fé: a cruz de Cristo, o mistério da redenção. E dentro dessa conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos é mestre em Israel, conhece muito a Sagrada Escritura de capa a capa, mas na conversa com Jesus ele se comporta como um verdadeiro estúpido. Ele começa com o verbo saber. Nós sabemos que. Nicodemos sabe de muitas coisas, mas ele não experimentou ainda existencialmente. Não experimentou a graça da iluminação, a graça da salvação operada por Cristo Jesus. Ele vai procurar Jesus à noite, na escuridão, nas trevas. E com Jesus ele vai fazendo um processo catequético, um processo catecumenal, de iniciação à vida cristã, de iluminação, para finalmente experimentar o amor redentor de Deus operado em Cristo Jesus. Jesus lhe fala de nascer de novo, de nascer do alto, de nascer da água e do Espírito, isto é, do batismo. E no batismo, como diz Romanos capítulo 6, nós somos mergulhados na morte com Cristo para subirmos das águas, renascidos na vida nova e na ressurreição com o Senhor. Este movimento para baixo e para cima está muito presente nessa teologia da cruz. João começa dizendo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Subir e descer. O mistério da encarnação é uma descida. É o Filho de Deus que se encarna em nossa história. Assume a condição humana, a condição de servo. Mas ao mesmo tempo, ele sobe ao céu e está glorioso à direita de Deus. A reflexão de Jesus continua. E agora ele utiliza o texto de Números capítulo 21. Assim como Moisés
levantou a serpente no deserto. Aquela serpente no deserto é um símbolo do poder curativo de Deus. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que sana as feridas da humanidade. Jesus então passa da serpente levantada no deserto, que foi símbolo da cura para os hebreus que eram mordidos por serpentes venenosas. Jesus utiliza essa imagem da serpente levantada como uma metáfora para compreender o Filho de Deus, Jesus Cristo, levantado na cruz. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante que a igreja, mais e mais, sempre faça o anúncio querigmático. Esse versículo 16 da leitura de hoje é fundamental em toda e qualquer pregação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho Jesus ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É muito importante fazer o anúncio querigmático do amor redentor de Deus na morte do seu Filho Jesus no alto da cruz. Na teologia joanina, de algum modo, nós podemos dizer que no episódio da cruz, Jesus é levantado na cruz para a morte, mas também Jesus é levantado na cruz para a glória, para a ressurreição. E poderíamos até dizer que no mistério da cruz acontece também o transbordamento do Espírito Santo. De algum modo se pode afirmar que, ao ser levantado na cruz, aí acontece a morte, a ressurreição e a própria experiência de Pentecostes. O Filho de Deus, vindo ao mundo, morre na cruz por plena liberdade, para ser fiel ao Pai e para ser fiel também a todos aqueles que lhe foram entregues. É uma clássica passagem dessa conversa de Jesus com Nicodemos. A sua morte na cruz é vida eterna, é glória, é glorificação. Ao ser levantado na cruz, Jesus atrai todos a ele. E no mistério da cruz, Deus manifesta plenamente o seu amor. Na cruz nós somos remidos, refeitos, libertados, lavados, justificados e salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado para a vida do mundo. É um gesto grandioso de oblação, de entrega. Aquilo que acontece no mistério da cruz, na verdade, já aconteceu durante todo o ministério público de Jesus. Não houve um só momento da vida de Jesus que não tenha sido Jesus doando a vida, entregando a vida. Quando ele pregava o evangelho, contava parábolas, quando ele perdoava pecados, curava os doentes, em todas estas situações, foi Deus salvando. É exatamente isso que significa o nome de Jesus. Deus salva. A vida inteira, cada segundo da vida de Jesus, foi sempre Deus salvando. Mas, obviamente, no mistério grandioso do Cristo elevado, do Cristo levantado na cruz, aqui acontece plenamente o mistério da redenção. Por meio de sua morte, de sua glorificação e do derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Cristo é a concretização daquela imagem, daquela metáfora bonita utilizada por Moisés em Números 21. A serpente levantada é um sinal grandioso do poder curativo de Deus sobre as feridas da humanidade. Cristo morrendo na cruz, ele carrega sobre os seus ombros as dores, as enfermidades da humanidade e cura, liberta, refaz. Ele nos cura da chaga do mistério do pecado que habita em nós e nos dá a graça de vivermos vida nova,
no seu amor manifestado. Desde pequenininhos, talvez o primeiro gesto religioso que nós tenhamos aprendido seja exatamente o sinal da cruz. Nós nascemos deste sinal. Fomos gerados nas águas batismais a partir deste sinal da cruz. Estejamos sempre reunidos, estejamos sempre em oração. Cada gesto, cada reunião, cada encontro, cada pastoral, cada grupo, movimento, serviço, cada comunidade que se reúne, todos nos reunamos sempre em nome da Trindade, em nome da cruz de Cristo. Selando este sinal sobre nós, nós marcamos a nossa fronte, o nosso peito e os nossos braços, para dizer que pensamentos, sentimentos, projetos, sonhos, ações, tudo esteja banhado na cruz de Cristo como elemento salvífico e libertador. Um grande abraço a você. Que a cruz de Cristo nos liberte, que a cruz de Cristo nos cure, nos redima e nos purifique. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.